Meus irmãos, Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo 2, ajudando aqueles que possam ter qualquer dificuldade, está no finalzinho do Velho Testamento. Ageu, capítulo 2, a partir do verso 10. Na realidade, nós vamos ler hoje do verso 10 ao verso 18. Ageu, capítulo 2, do verso 10 ao verso 18. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém levar carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Amém, irmãos. Vamos orar, pedindo mais uma vez a graça do Senhor sobre a nossa vida. Eu vou pedir ao presbítero Henrique que nos eleve a Deus na oração, intercedendo pela palavra, para que Deus possa falar o nosso coração nessa noite. Vamos orar. Amém, amém. Meus amados irmãos, precisamos nos contextualizar novamente. No domingo passado nós estávamos em retiro, nós não tivemos o culto aqui, o culto foi no local do retiro, mas nós já expomos aqui os versículos, o capítulo anterior, os versículos anteriores deste livro. O livro do profeta Ageu contém 4 profecias. Com a graça do Senhor, no próximo domingo, nós haveremos de concluir a exposição deste livro. E para que a gente possa se situar, talvez alguns irmãos que não acompanharam, nós temos uma data em mente quando esta profecia foi proferida, quando Deus falou por intermédio do profeta Ageu. É o ano 520 antes de Cristo. Nós temos um contexto, o contexto é que Israel, Reino Norte, Reino Sul, todo Israel estava naquele momento sob o poder do Império Persa. Na Antiguidade, até esse momento, nós tivemos 3 grandes impérios: Assírio, Babilônico e Persa. 70 anos antes desse momento, o templo havia sido destruído,
pelo Império Babilônico, os utensílios, as riquezas que ali existiam foram levadas para a Babilônia. O Império Persa, então, assume, vamos dizer assim, o poderio da história naquele instante. E Deus usa Ciro, primeiro desses grandes reis, para que ele, então, fizesse um decreto e desse ao povo de Israel a oportunidade deles voltarem a Jerusalém e reconstruírem o templo. E assim o fez. Os utensílios que haviam sido subtraídos pelos babilônicos foi devolvido. No decreto, Ciro ainda determinava que as pessoas ajudassem a reconstrução daquele templo. E assim Deus levanta Zorobabel, Josué, levanta o poder civil, levanta o poder sacerdotal para que o templo fosse reconstruído. O templo tem uma grande importância para o povo de Israel, para o povo hebreu, para os judeus. Só que a história nos ensina que eles então começaram a reconstrução desse templo. Ciro faleceu, Ciro morreu, o seu filho então assume o reinado, Cambises, e instado por samaritanos, um levante dentro da própria nação de Israel, ele então paralisa a reconstrução daquele templo. Surge então o terceiro imperador, Dario, que resgata aquele antigo decreto de Ciro, e dizendo que tudo aquilo que Ciro havia falado é restabelecido e o povo tem total liberdade para reconstruir o templo. É nesse momento que surge a profecia de Ageu. Esse é o recorte histórico. E nós vemos a primeira profecia, que é, meus amados irmãos, uma profecia que exorta aquele povo a botar a mão na massa, a reconstruir o templo. Uma profecia que, inclusive, revela alguns pontos que precisavam ser revelados. Aquelas pessoas, o Israel ali, os hebreus, eles estavam com a desculpa de que não era tempo de reconstruir o templo, que talvez não tivesse a condição necessária, até mesmo financeira, para isso. Mas na profecia, a palavra de Deus revela que eles estavam cuidando das suas próprias casas, construindo as suas próprias casas. E nós vemos então a palavra de Deus exortando aquele povo no sentido de que era necessário fazer alguma coisa, era necessário reconstruir o templo. É uma palavra de exortação, é uma palavra de chamamento, é como se aquele povo estivesse sendo mais uma vez saculejado. A desculpa, ela é colocada em xeque, a hipocrisia é revelada, a exortação está diante deles, e o texto diz que aquele povo acatou a palavra de Deus. E eles então reconheceram o erro e continuaram a construção do templo. A segunda profecia vem meses depois, algum tempo depois disso. E agora essa segunda profecia é uma profecia que traz-nos a ideia de que lutas existirão, dificuldades existirão no processo de reconstrução, mas que eles não deveriam desanimar. Eu lembro que eu coloquei, inclusive, como tema da última mensagem, não é? Desistir nunca, retroceder jamais. Por razões postas, inclusive na própria palavra profética de Deus, dita por Ageu, nós precisamos ter força, nós precisamos seguir a palavra de Deus, nós precisamos ter a convicção de que servimos ao Deus Todo-Poderoso, de modo que nós não podemos retroceder. Meus amados irmãos, nós estamos falando de uma história muito antiga, 2.500 anos atrás. Mas é impressionante como ela guarda similaridade com a nossa própria história. Quantos de nós, em alguns momentos da vida, em alguma situação da vida, não vamos passar pela necessidade de ter que reconstruir alguma coisa? Quantos de nós não vamos enfrentar a situação de vivermos, talvez, naquela zona de conforto e mesmo sabendo da necessidade de reconstruir, nós ficamos nessa zona de conforto? Quantos de nós
vamos muitas vezes priorizar a nossa vida particular em detrimento da obra do Senhor. Essa palavra serve para todos nós. O chamamento, a exortação, reverbera ao longo dos séculos, dos milênios e chega até hoje, na 7ª Igreja Presbiteriana de Maceió, na bela cidade de Maceió, atingindo as nossas mentes, atingindo os nossos corações, dando conta dessa necessidade que deve ser nossa também. Essa palavra é extremamente atual, porque todos nós sabemos que a obra da reconstrução é uma obra extremamente difícil, não é fácil. Em algum momento vamos nos encontrar desanimados, cabisbaixos, talvez experimentando o desalento, as incertezas, as dúvidas. Nesse momento a palavra de Deus vem ao nosso encontro dizendo: olha, seja forte, não desista. Siga a orientação de Deus, faça conforme a palavra do Senhor. Livre-se desse saudosismo que talvez não vá surtir um efeito positivo na sua vida. Lembra que eles ficavam, ora, mas o primeiro templo era tão mais suntuoso. A glória do segundo templo haverá de ser maior do que a glória do primeiro templo. Obviamente que a história é uma grande pedagoga, nos ensina, nos mostra verdades extremamente interessantes, mas nós não podemos ter a nossa vida congelada no passado sob pena de não reconstruirmos, sob pena de não termos a força necessária para enfrentar as lidas, as dificuldades e os problemas da vida. E aí vem a palavra do Senhor terceira vez para aquele povo. Se a primeira é a palavra da exortação, levanta, faz alguma coisa, reconstrói, busca em primeiro lugar o reino de Deus, esquece a sua vida particular, no sentido de que ela não é a prioridade não é a reforma da sua casa, a prioridade é a reforma do templo. Se a segunda palavra traz o fortalecimento, a injeção de ânimo que aquelas pessoas precisavam, seja forte, Deus é contigo, eu sou contigo, dizia o Senhor dos Exércitos. A terceira profecia chama a atenção agora para uma realidade que é fundamental. Nós não precisamos apenas restaurar o templo, restaurar a nossa vida, mas, meus amados irmãos, se faz necessário, nós não podemos esquecer da santidade, da integridade moral. Veja que essa terceira palavra de Deus, aqui dita pelo profeta Ageu, ela justamente vai atacar esse ponto que é tão necessário, que é tão fundamental. Esse ponto, inclusive, que vai falar muito daquilo que o povo experimentava e vivenciava naquele momento. Quanto mais obedientes a Deus, quanto mais uma vida santa nós temos, mais haveremos de desfrutar das bênçãos do Senhor. Quanto mais andamos longe do Senhor, quanto mais a desobediência e a imoralidade se tornam uma regra na nossa vida, mais sofreremos. Deus vai dizer isso, mas eu não quero antecipar a terceira parte dessa palavra. É a palavra aqui que está mais ao final. Mas eu queria chamar a atenção para algumas realidades dessa vida, dessa busca por santidade, dessa importância da santidade. Veja que a palavra do Senhor vem ao profeta Ageu, dizendo assim: Ageu, pergunta aos sacerdotes. Os sacerdotes eram os homens da lei, eram os homens que conheciam os ritos cerimoniais. E aqui nós vamos ter questionamentos que refletem e que apontam para esses ritos cerimoniais. Veja, pergunta agora aos sacerdotes, verso 12, acompanha comigo. Deixe sua Bíblia aberta, por favor, para que você possa recorrer ao texto. Se alguém levar carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado. O que é que eles responderam? Não. O que é que nós aprendemos nesse momento? Nós aprendemos, irmãos, que o que é santo não torna puro aquilo que é imundo, aquilo que não é puro. Preste atenção. Mesmo que algo seja santo, isso que é santo não torna aquilo que é por Deus reconhecidamente impuro
algo santificado. Muitas vezes nós temos, e a importância aqui é a gente fazer o link para a nossa própria realidade, para a nossa vida, compreendendo essa história e aplicando-a ao nosso coração. É como se Deus estivesse dizendo, olha, não adianta nada vocês construírem o templo, não adianta nada vocês seguirem todos os rituais, na perspectiva, na imaginação, achando que ao fazer isso, toda a sua vida a partir desse momento estará santificada diante de Deus. É como se Deus estivesse dizendo àquelas pessoas, não adianta você reconstruir o templo se você não reconstruir a sua vida. Não adianta você reconstruir o templo se você não tiver na sua vida a certeza, a convicção de que você precisa viver uma vida santa diante do Senhor. Meus amados irmãos, o simples fato de participar de um culto, de visitar uma igreja, de trabalhar na igreja, de agir de uma forma ou de outra, de ter uma linguagem, vamos dizer assim, evangélica, jeitos evangélicos, não significa necessariamente dizer que a nossa vida é santa diante dos olhos do Senhor, nosso Deus. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins. Eu não estou dizendo que nós não podemos e não devemos fazer nada disso. O que eu estou dizendo, irmãos, é que a santidade, ela mexe com algo que está no interior do nosso coração. Ela não pode ser encarada como algo supersticioso, né? Eu toquei em algo que é santo, agora eu estou santo. Eu toquei nesse amuleto agora, sim, a partir desse amuleto, finalmente a santidade chegou no meu coração. A palavra de Deus nos ensina de forma bastante clara que o que contamina o homem não é aquilo que vem de fora para dentro, mas é aquilo que está dentro do nosso coração e é externalizado através das nossas ações. Meus amados irmãos, santidade refere-se à nossa vida, ao nosso cotidiano. Santidade refere-se ao nosso coração. A busca por uma vida moralmente aceitável diante do Senhor. A busca por uma vida em que a cada dia, a cada momento, nós queremos nos tornar mais parecidos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma vida que deve levar em consideração questões pessoais, questões interiores. Essa santidade não será transferida através de objetos santificados, de coisas santificadas. Não há essa transferência. Vamos dizer assim, não há essa contaminação boa, porque seria uma contaminação boa. Imagina, existe algo que é santo, eu toquei naquilo que é santo e agora eu estou santo. Não é assim que a coisa funciona. Eu e você precisamos trabalhar o nosso coração. Eu e você precisamos ter uma busca sincera e verdadeira diante do nosso Deus. Nós não podemos nos enganar. Deus conhecia o coração daquele povo. Deus sabia que aquele povo já estava em rota de rebeldia há muitos e muitos anos. Na realidade, o próprio Deus estabelece aqui que o castigo que aquele povo sofreu se dá justamente por essa desobediência. Veja aqui o verso 15, não é? O verso 16 vai falar sobre isso, não é? A mão de Deus pesando sobre a vida daquele povo. É como se Deus estivesse retirando a sua bênção. E por que isso estava acontecendo? Porque aquelas pessoas não estavam buscando uma vida santa diante do Senhor. Mas muitos, de forma supersticiosa, se agarravam a tradições, a leis cerimoniais, a objetos, a isso ou aquilo outro, como se isso por si só bastasse ou fosse suficiente para que eles atingissem a santificação. Lembrando de Hebreus capítulo 12, versículo 14, santificação é essa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se esse não fosse um tema importante, nessa profecia especificamente, Deus não teria tratado sobre isso. Mas como eu falei, Deus conhece o coração daquele povo. Ótimo, maravilha, um novo templo está sendo construído.
Alguns talvez ali ouviram a primeira profecia, reconheceram o erro, largaram aquelas desculpas esfarrapadas, a hipocrisia, colocaram as suas casas em segundo plano e agora estavam voltados para a construção do templo, mas é preciso, é necessário essa purificação interior do nosso coração. Porque, meus amados irmãos, o trabalho do Senhor não pode jamais ser feito por imposição, não pode ser feito por obrigação, não pode ser feito numa perspectiva de barganhar com Deus. Se o nosso coração não estiver envolvido naquilo, não serve. Porque, meus amados irmãos, será que o grande interesse de Deus aqui, de fato, é num templo? Esse templo que foi reconstruído ainda existe. Lembra que ele foi destruído séculos mais à frente. E lá na frente o próprio Deus diz: eu não habito em templos feitos ou feito por mãos humanas. Mas Deus habita no nosso coração e na nossa vida. Nós somos o templo do Senhor. Nós precisamos buscar uma vida santa. Nós precisamos agradar a Deus. Antes da construção desse templo, antes da dedicação desse templo, o coração dessas pessoas deveria estar verdadeiramente nas mãos de Deus. Isso, meus amados irmãos, traz um ensinamento muito precioso para mim e para você. A despeito da importância de todos os ritos, de todas as questões, antes de qualquer coisa, nós precisamos visitar o nosso coração. E eu pergunto, o caminho que você tem trilhado na sua vida é um caminho de santidade? É um caminho de obediência a Deus? Meus amados irmãos, santidade... Eu vou tomar emprestado aqui uma expressão que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 1. Santidade é andar de modo digno. Me permita, inclusive, ler alguns versos desse capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 24. O texto vai descrevendo o que é esse andar de forma digna. Como andar de forma digna. O texto diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Como ser santo? Está aqui um bom começo. Pare de falar mentira. Veja, são coisas práticas. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Quando atingimos esse objetivo, nós podemos dizer: eu estou andando de modo digno. Quando nós andamos de modo digno, nós podemos dizer: eu tenho vivido uma vida de santidade diante do meu Deus. A palavra do Senhor para aquele povo era que eles precisavam corrigir essa rota. Eles precisavam repensar a sua vida particular, a sua vida pessoal, muito mais do que a reconstrução do templo. Era necessário reconstruir o coração. Era necessário reconstruir a vida com Deus. Como anda, meu amado irmão, a sua vida com Deus? Ela está precisando de reconstrução?
ela está precisando ser revista. Você não vai atingir essa reconstrução apenas no campo das ideias. Essa reconstrução, ela se dá de forma prática. É como uma escada que a gente está subindo. O primeiro degrau precisa ser alcançado, depois o segundo, depois o terceiro. É provável que em dado momento venhamos a escorregar, desçamos um degrau ou outro. É provável que as tentações, as dificuldades, coisas dessa vida, deste mundo, se interponham entre esse caminho, essa busca de santidade entre nós e o nosso Deus. É possível que venhamos a cair em algum momento. Sempre quando eu penso nessa perspectiva de cair, eu lembro de Pedro, um apóstolo extremamente sanguíneo, afoito, dedicado no primeiro momento, explosivo nas suas decisões, vendo o Senhor Jesus andando sobre as águas, num momento de escuridão, de vento forte. Ele pergunta: mestre, posso ir ao teu encontro? O Senhor Jesus diz: venha. E é impressionante, meus amados irmãos, que naquele texto diz que Pedro começou também a andar sobre as águas. Ele deu o primeiro passo. Ele precisou sair do barco. Ele deu o primeiro passo, que foi um passo de fé. Os irmãos concordam comigo? Eu não sei se a gente poderia até criticar Pedro, não sei quantos de nós teríamos essa fé que Pedro teve, de dar aquele primeiro passo, na escuridão, no vento, mas ele teve a certeza que ele poderia fazer aquilo, porque ele ouviu a palavra do Mestre. Mas aí vem a queda, aí vem as dificuldades, aí ele olha para o vento forte, aí ele é tomado pela escuridão, e aí no lugar da certeza surge a incerteza. Lembrando que fé é certeza, incerteza é o abandono da fé. E aí, no lugar da convicção que é fé, segundo nos ensina Hebreus, ele agora deixa de ter a convicção de que ele não afundaria e ele passa a duvidar, ele passa a ter medo, ele olha as circunstâncias e ele cai. E da mesma forma que Pedro caiu, todos nós estamos suscetíveis a quedas. Mas sabe o que é que me chama a atenção naquele texto de Pedro? Quando Pedro estava caindo, submergindo, se afogando nas suas incertezas, se afogando na sua falta de fé, se afogando mesmo tendo o Senhor Jesus diante dele. Eu lembro até da nossa reflexão hoje pela manhã em João, onde o texto diz claramente que muitos ouviram, viram os sinais, mas não creram. Ou seja, não foi o pastor de Iglesia que estava pregando, era o próprio Senhor Jesus. Não tem pregador melhor, não tem pastor melhor. Estamos falando do próprio Senhor Jesus Cristo, não depende do pastor. Muitas vezes o problema está em nós. Pedro começa a afundar. Às vezes a nossa vida é assim, irmãos. As coisas estão indo tão bem. Nós estamos andando sobre as águas. Deus está derramando bênção sobre as nossas vidas. Aí nós perdemos o foco. Deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. E começamos a olhar, seja para as coisas difíceis, sejam até para aquelas que são agradáveis. Porque não é só o vento forte que nos derruba, tem muita gente que é derrubado na sua trajetória cristã pelo desejo de ter mais recurso, pelo desejo de se dedicar à sua profissão em detrimento da dedicação que deveria colocar também a Deus e ao trabalho do Senhor. Pedro começa a afundar. Às vezes nós começamos a afundar. Mas eu louvo o nome do meu Deus, eu exalto o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque esse texto nos ensina que quando Pedro começou a afundar, o Senhor Jesus estendeu as suas mãos. O Senhor Jesus segurou na mão de Pedro. O Senhor Jesus resgatou Pedro. O Senhor Jesus diz: vem. Somos homens, mulheres com uma ínfima fé, pequeniníssima. Mas o Senhor Jesus, aquele braço estendido a Pedro, continua estendido nessa noite para mim e para você.
A palavra de Deus, a mesma palavra que atingiu o povo de Israel no ano 520 a.C., é a palavra que nos atinge também nessa noite. Nós não podemos baixar a guarda, nós precisamos estar atentos à nossa vida de santidade diante do Senhor, mas caso venhamos a tropeçar, nós não podemos nos esquecer que o Senhor Jesus está com o seu braço estendido para nos resgatar. A hora do resgate é agora, não é amanhã. A hora do resgate é nesse momento. O que é que nós precisamos para mudar, irmãos? Hoje é dia de Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, nós temos ali a instrução para esse momento, a palavra de Deus nos ensinando a respeito disso, e o texto é claro quando diz: examine-se, pois o homem é a si mesmo. Eu e você estamos examinando a nossa vida nesse momento, e com certeza nós vamos encontrar pontos que precisam ser melhorados. E 1 Coríntios diz: examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. Sabe por quê? Porque a hora do arrependimento é agora. A hora do convencimento é agora. Ao identificar o problema, ao identificar o erro, nós não temos outra saída senão segurar na mão do Senhor Jesus. Porque se não for o Senhor Jesus, nós estamos simplesmente aniquilados e acabados. Uma outra verdade nesse texto é que se a santidade dos objetos, dos ritos cerimoniais não é transmitida, não torna o que é impuro puro, o oposto não é tão assim. Porque se os irmãos continuarem a leitura, a pergunta agora é o inverso. E se algo santo tocar em algo que é impuro? Fica impuro? Fica impuro. O pecado é transmissível. O erro é transmissível. O pecado é contagiante. É um momento propício até para tentar transmitir aos irmãos a ideia do texto. Nós vivemos numa pandemia, um vírus letal, um vírus mortal, mesmo sem sermos todos nós aqui médicos, sem entendermos muito bem de toda essa mecânica, nós nos deparamos com várias situações. Um vírus altamente transmissível, né? Em algumas situações, uma transmissão impressionante. É a máscara, é o álcool 70, o distanciamento, são situações que nós vamos tomando para tentar evitar a transmissão disso. Imagina o pecado como um vírus muito pior do que esse, que por mais que a gente tente contingenciar, nós não vamos conseguir contê-lo. E o pecado, meus amados irmãos, aquilo que é ruim, aquilo que desagrada a Deus, a desobediência ao Senhor, ela é contagiante. E o contágio disso é muito forte. E para além de ser muito forte, o contágio disso é altamente destrutivo na nossa vida também. Sabe por quê? Lembre-se da musiquinha que a gente canta com as crianças. Porque todos nós somos aquele homenzinho torto. Então nós já temos uma inclinação para o mal. Como eu já tenho uma inclinação para o mal, vem a tentação, obviamente nós vamos ter muito mais facilidade de cair. Já percebeu que quando existe a palavra não pode, quando existe a palavra é proibido, eu vou mais além, quando existe a palavra faz mal, parece que dá um comichão, não é? Sei lá o quê. Libera aí desejos e vontades que a gente vai parar e pensar, mas por que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso que é proibido fazer. Porque bom, não sei nem se é, mas estão dizendo que é proibido. Se é proibido, vamos lá. Vamos mexer na adrenalina, né? Eu não sei como é que anda a garotada de hoje, eu sou de uma época em que os meninos brincavam na rua. Parece que hoje, a cada dia que passa, essa realidade não existe mais. Sei lá, das minhas traquinagens, eu só posso contar algumas.
né? As outras a gente conta para Deus. Mas algo que era uma coisa assim que deixava a gente aflito. Olha que traquinagem. E pela rua, na casa dos vizinhos, tocar na campainha e sair correndo. Isso hoje, dependendo do contexto, é fichinha, né? Há quem vá até rir da gente. Rapaz, era só isso que você fazia, né? Mas o coração ficava, não é? Os batimentos cardíacos, a adrenalina. Você tem uma injeção de adrenalina. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa que você sabe que é errado, por mais simples que seja, errado, não é? Por mais que não vá surtir tanto prejuízo, mas é errado. Tem outros que são piores, né? Lembro de não foi eu, foi um amigo, né? Os amigos, né? Tem um cidadão que morava lá perto, que ele não tolerava jogo de futebol. A gente jogava futebol na rua e se a bola batesse na porta dele, caísse dentro da casa dele, ele simplesmente rasgava a bola e jogava as duas bandas da bola. Então, geralmente, quando chegava assim, perto no período de São João, começava a vender aquelas bombas, não é? Sempre tinha alguém que tinha a ideia de fazer uma bomba relógio. Eu não vou ensinar como é que faz. Usava o cigarro sem filtro, né? E pegava aquela bomba, colocava na caixinha de carta daquele senhor e ficava todo mundo esperando. Ia corroendo, né? O fogo lá corroendo até... Aí já como é que chama? Aí já é terrorismo, né? De repente já poderia ser enquadrado aí na lei de terrorismo, não é? Inclusive perigoso, obviamente poderia, porque era uma bomba que tinha o potencial para estourar, tinha que estourar a caixa de correio, porque era a vingança daqueles meninos. Eu particularmente dizia, rapaz, não faz isso não, né? Mas a vingança daqueles meninos tinha que ser satisfeita, né? Mas assim, o que me chama a atenção é que o erro, a coisa errada, está todo mundo ali esperando a bomba estourar. O que é isso, irmão? Se não, essa natureza pecaminosa, esse homenzinho que já nasceu torto, e quando se encontra com a coisa torta, é nitroglicerina pura. A possibilidade de dar errado é muito grande. Logo, nós precisamos estar vigilantes. Logo, nós precisamos compreender e entender que a luta contra o pecado é algo constante, é algo diário na nossa vida. Essa é uma batalha espiritual. Essa é uma batalha que nós precisamos estar atentos em cada momento. E olha, meus amados irmãos, se o Covid ou qualquer outro vírus é um vírus letal, um vírus que é capaz de nos tirar dessa vida, eu preciso dizer aos irmãos que o pecado é um vírus muito pior, porque ele é capaz de nos tirar da vida eterna, para além dessa vida. E nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos buscar uma vida de santidade dentro do Senhor. A palavra de Deus, pelo profeta Ageu, está dizendo àquele povo, olha, não basta reconstruir o templo, é preciso reconstruir a sua vida. É preciso buscar uma vida santa diante do Senhor. É preciso o conserto pessoal. E eu finalizo a minha palavra nessa noite, chamando a sua atenção para a última expressão desse texto. Depois de dizer que as pessoas faziam tudo que era mal, tudo que era errado, o castigo de Deus recaiu sobre aquelas pessoas. A palavra de Deus, inclusive, diz que tudo que aquele povo fazia era imundo. Está aí descrito no verso 14. Mas a despeito de tudo isso, Deus termina dizendo, eu vou abençoar vocês. Eu vos abençoo. Apesar de toda a carga negativa que o texto apresenta, apesar da constatação do pecado, apesar da constatação da hipocrisia daquele povo, apesar da constatação de que eles estavam buscando em primeiro lugar as suas vidas e não o reino do Senhor, a despeito e apesar de tudo isso, Deus conclui essa terceira profecia a Ageu, essa terceira palavra a Ageu, ou por intermédio de Ageu ao seu povo, dizendo, eu vos abençoarei.
Louvado seja o nome do Senhor por isso. O nosso Deus é um Deus de promessa e Deus nos promete bênçãos. Se o pecado nos tira da vida eterna, se o pecado destrói a nossa vida, se o pecado é letal, se o pecado é algo que existe mais horrendo, uma coisa também é certa: a graça de Deus é capaz de nos dar uma vida nova. O amor de Deus um dia nos atingiu através de Cristo Jesus e do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E é por conta da graça, das misericórdias e do amor de Deus que hoje eu e você podemos nos sentir abençoados. É na convicção e na certeza de que o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida e no nosso coração. É na convicção e na certeza de que Cristo morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A despeito do pecado, a despeito do sofrimento, a despeito da nossa rebeldia, Deus nos amou. Deus me amou. Deus amou você e Ele sabe quem você é. Ele entregou o seu único filho, que foi pendurado, sofreu amargamente na cruz do Calvário, mas que através dele nós podemos hoje desfrutar das bênçãos de Deus na nossa vida. Quem não quer ser abençoado? Agora, antes de buscar a bênção, busque a santidade. A bênção vem pela santidade e não a santidade pela bênção. O foco, o objetivo é buscar a Deus. A santidade é consequência disso. Que Deus derrame copiosamente das suas bênçãos sobre a nossa vida, sobre a sua vida, meu irmão, sobre a vida da sua família, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, a despeito de todo o nosso erro, que possamos olhar para o autor, para aquele que nos fortalece, para aquele que morreu por nós, e que possamos entregar de uma vez por todas, definitivamente, a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós pedimos e clamamos, ó Deus, que a Tua palavra possa frutificar no nosso coração nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida de santidade na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos o pecado, que tem trazido transtorno, malefícios à nossa existência. Ó Deus, abençoa o Teu povo aqui presente. Que cada um daqueles que aqui estão possa, de fato e de verdade, buscar o Senhor com sinceridade. Se vivemos hoje, estamos hoje vivendo, ó Deus, um momento de rebeldia, que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração. Se existe alguém que está afastado dos Teus caminhos, que seja o Teu Santo Espírito a trazê-lo de volta. Que nós possamos desfrutar da Tua graça, do Teu amor, das Tuas misericórdias. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cristãos melhores, crentes melhores, a fazermos a Tua vontade na nossa vida. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém.